Olá pessoal, tudo bem? Aqui é Marcos Botelho, bem-vindo à segunda aula Aprendendo a Ler a Bíblia. Na aula passada a gente falou um pouco sobre a complexibilidade de se aproximar e ler, e com uma mente assim, achando que é só ler e entender a Bíblia, a vontade de Deus. A gente vai perceber que pelo fato de estarmos tão distante do texto, 2000 anos do último escritor, ter mais de 40 autores, vários estilos literários com contextos diferentes e você no seu contexto, formação, língua, tudo isso criou um abismo de interpretação. Por que eu dou essa primeira aula sempre? Por dois motivos. Primeiro, para você ver que não é tão simples assim. Então, às vezes, é justificado o seu medo, o seu temor de pegar a Bíblia, interpretar e não entender direito. Mas também, quanto mais cedo você saber qual é a bagagem que você está levando para o texto, melhor vai ser para você, porque daí você vai deixar a Bíblia te ler e não só você ler a Bíblia. Nessa segunda aula, eu vou falar sobre a natureza da Escritura e o que é a inspiração do Espírito Santo. É importante esse assunto por um motivo, porque a gente precisa entender qual é o conceito que nós estamos levando sobre inspiração bíblica e inerrância antes de fazer a nossa interpretação da Bíblia. Um dos princípios teológicos principais da interpretação é que a Bíblia é palavra de Deus, é revelação de Deus. E isso a gente nem vai discutir aqui no nosso curso, isso é um princípio que já está pressuposto quando você se inscreveu. Agora, é importante você entender o que quer dizer essa inspiração, que os autores bíblicos são inspirados. O que quer dizer que a Bíblia não contém erros, é inerrante? Isso tudo, dependendo de como você entende isso, muda todo tipo seu de interpretação. Por isso que a aula de hoje é conversando sobre como ao longo da história teólogos e igreja teologizou, teorizou e tentou perceber ou tentou encaixar como Deus inspirou os autores e o que a Bíblia contém que não tem erro nenhum. Led, um grande teólogo, vai dizer o seguinte: a Bíblia é a palavra de Deus dada nas palavras de pessoas na história. Isso faz toda a diferença, porque se Deus decidiu dar, se revelar, inspirar pessoas sem tirar a história dela, o seu estilo, tudo mais, mostra que Deus também quer fazer isso comigo e com você hoje. Ele respeita a nossa história, a nossa formação, o nosso estilo de entender o mundo, e isso é que Deus vai usar. Se a gente entender como ele fez lá, a gente vai entender como faz aqui. Benjamin Warfield vai dizer o seguinte: a inspiração é uma influência sobrenatural exercida nos escritores sagrados pelo Espírito de Deus, em virtude da qual os seus escritos recebem fidedignidade divina. O que quer dizer essa fidedignidade divina? Essa fidelidade à revelação divina que as pessoas e os teólogos falam. É exatamente isso que a gente vai abordar hoje na aula. Ao longo da história, os teólogos tentaram entender como funcionou, como é na prática a inspiração bíblica. E como é que eles fizeram as suas teorias? Começando a ler a Bíblia, entendendo que a Bíblia é palavra de Deus, mas tentando entender por que ela tem tantas peculiaridades humanas, tem tanta opinião própria e mesmo assim ainda é inspirada por Deus. Então, a gente vai levantar aqui 6 teorias principais sobre inspiração bíblica. No final, eu vou falar qual é a teoria que a Igreja Reformada, que eu sigo, que eu acho que é mais adequado, mas aqui a gente não está levantando juízo de valor. Diferente de alguns colegas, se você tiver alguma outra opinião, não é algo que eu vou colocar como herege ou algo meio que demoníaco. Tem alguns que colocam assim, não aceitam uma opinião diferente. Todas estão tentando entender a inspiração divina e dessa forma estão refletindo nos seus pensamentos, na sua teoria, o que isso quer dizer na prática. Vamos dar uma olhada então. A primeira teoria é a mecânica ou do ditado. O conceito é o seguinte: o autor bíblico
é um instrumento passivo na transmissão da revelação de Deus. A personalidade do autor é posta de lado para preservar o texto de aspectos humanos falíveis. Essa teoria tem pouca base bíblica até, e poucos teólogos na academia apoiam essa teoria. Só que ela é muito popular, talvez porque no nosso país a gente tem uma influência espírita e por isso a gente viu muitos recebendo essa revelação assim direta, onde as pessoas pegavam e só transcrevia a vontade de Deus. Em alguns casos, no Antigo Testamento, principalmente, Deus realmente falava através do profeta e às vezes o escrito do profeta falava, eis que vos digo, por isso que o meio pentecostal, quando vai fazer uma revelação, fala, eis que vos digo, meu servo, e vai dando a revelação, porque alguns profetas no Antigo Testamento parecia que eles ouviam o ditado de Deus e falavam o veredito ou a profecia para o povo. Mas isso são alguns profetas que faziam, mas a grande maioria, quando você vai ver o escrito, principalmente no Novo Testamento, que é o nosso foco, praticamente não tem nenhum que foi feito assim. As objeções são as seguintes: se Deus houvesse ditado a escritura, o estilo, o vocabulário e a redação seria uniformes. Mas a Bíblia indica diferentes personalidades e modos de expressão nos seus escritores. Ou seja, se tudo fosse um ditado, só teria um estilo, que é o estilo de Deus. Seria tudo eis que vos digo. Jesus subiu e fez tal coisa. E Paulo não faria o estilo dele. E João não teria um outro estilo. E por que tem essa peculiaridade de cada autor? O Pentateuco no Antigo Testamento tem essa peculiaridade de Moisés e tudo mais. Por que cada um tem seu estilo? Porque não foi ditado. A Bíblia não foi ditada. Essa teoria é bem fraca quando você vai na palavra de Deus conferir se era assim mesmo. Vamos para a segunda. A segunda teoria é a teoria parcial. O conceito diz o seguinte: a inspiração diz respeito apenas às doutrinas da Escritura que não podiam ser conhecidas pelos autores humanos. Deus proporcionou as ideias e as tendências gerais da revelação, mas deu ao autor humano liberdade na maneira de expressá-la. Bom, nessa teoria, eles acreditam o seguinte, que Deus precisou inspirar o autor no que um autor não conhecia pela natureza dele em si mesmo. Então ele não precisava, o que ele conseguia entender de Deus natural, ele conseguiu ver, mas o que ele não conseguiria entender de Deus de forma natural, Deus soprou, inspirou atributos de Deus, coisas divinas para que o autor humano pudesse realmente ter noção de quem era Deus. Afinal de contas, Deus está se revelando ao homem. Então, quando o autor ia escrever, ele escreveu algo que Deus revelou para ele, mas ele colocava do jeito dele, e nem tudo que ele está colocando é inspirado, apenas o que Deus revelou para ele. Então, dessa forma, acaba sendo uma inspiração limitada. Mas quais são as objeções? Não é possível inspirar ideias gerais de modo infalível sem inspirar as palavras da Escritura. A maneira como as palavras da revelação foram dadas aos profetas e o grau de conformidade às próprias palavras da Escritura por parte de Jesus e dos escritores apostólicos indicam a inspiração de todo o texto bíblico, até mesmo das palavras. Além dessa objeção, existe uma outra objeção que é: se a palavra de Deus ela é inspirada parcialmente, em alguns trechos são e outros não, quais são e quais não são? Alguns vivem essa teoria na prática, acreditando que os evangelhos são mais inspirados que o Antigo Testamento, ou que quando Jesus fala é mais inspirado do que quando Paulo está falando. E por alguns interesses pessoais e bagagem, formação que cada leitor tem, ele dá preferência a alguns textos dizendo essa parte é inspirada e essa não é. E a gente vê que confiar no leitor, confiar em nós mesmos é muito perigoso, afinal de contas nós somos pecadores. Então, além disso, é difícil inspirar uma forma geral algo sem inspirar algo específico. E quando a gente vai ler Jesus,
e vai ler os apóstolos, a gente via que eles falavam com autoridade. A terceira teoria é graus de inspiração. O conceito é o seguinte: certas partes da Bíblia são mais inspiradas do que outras, ou inspiradas de modos diferentes. Essa concepção admite erros de diferentes tipos na escritura. Então, essa teoria é um pouco diferente da outra. A outra acredita que tem partes inspiradas e partes não inspiradas. Essa acredita que existe graus de inspiração. Mais ou menos assim, quando Jesus fala, é extremamente inspirado. Quando um apóstolo fala, já é um nível de inspiração, nível 8, né? 80, aliás, sei lá, se fosse 0 a 10 seria 8. Se for um profeta do Antigo Testamento, ou se for na boca de um pecador falando, já não é mais inspiração. E quando é Satanás falando, por exemplo, na boca da serpente, ou na tentação de Cristo, quando Satanás cita a própria Bíblia, aí não é quase nada de inspiração. Então, existe graus de inspiração e isso abre espaço não só à personalidade de cada autor, mas também a possíveis erros. As objeções são as seguintes: não se encontra no texto nenhuma sugestão de graus de inspiração. 2 Timóteo 3,16 diz o seguinte, deixa eu abrir aqui. Toda escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção e para a instrução na justiça. E outra objeção é que toda a escritura é incorruptível e não pode falhar. O Evangelho de João, capítulo 10, versículo 35, vai dizer o seguinte: se ele chamou deuses aquele a quem veio a palavra de Deus, e a escritura não pode ser anulada. 1 Pedro 1, 23 diz o seguinte: vocês foram regenerados, não de uma semente perecível, mas imperecível, por meio da palavra de Deus, viva e permanente. Olha só, esses dois últimos versículos que Wayne House coloca como contraponto, eu, na verdade, quando fui dar uma olhada no contexto, eu não achei que era para essa finalidade que foi escrito. Lógico que tem princípios, mas, por exemplo, quando se fala em semente incorruptível, é a ação de Deus de regeneração e não necessariamente na escritura. Mas isso pode se estender sim. Eu acredito que essa teoria de graus de inspiração é o mesmo problema da inspiração parcial. Por quê? Porque a gente nunca vai saber o que é inspirado, o que é totalmente inspirado, o que é mais ou menos inspirado, o que não é nada inspirado. Então, essa teoria, na verdade, ela tem até uma lógica interessante, mas ela não é bíblica. Ela não me parece que realmente alguma hora para, outra hora não. Parece que sempre que os autores bíblicos olhavam para o Antigo Testamento, e essa é a forma da gente tentar entender o que é inspiração, eles entendiam que todo o Antigo Testamento era inspirado. Não só o Pentateuco, que era a base de toda a fé judaica, mas os profetas maiores, menores e os outros livros de poesia e tudo mais. A quarta teoria é a intuição ou a inspiração natural. Qual que é o conceito? Indivíduos talentosos, dotados de excepcional percepção, foram escolhidos por Deus para escreverem a Bíblia. A inspiração é semelhante a uma habilidade artística ou ao talento natural. Você já deve estar pensando quais são as objeções. Esta concepção torna a Bíblia não muito diferente de outras obras literárias religiosas ou filosóficas inspiradoras. O texto bíblico afirma que a escritura vem de Deus por meio de homens, segundo Pedro 1, 20, 21. Deixa eu abrir aqui. Antes de mais nada, saiba que nenhuma profecia da escritura provém de interpretação pessoal, pois jamais a profecia teve origem na vontade humana, mas homens falaram da parte de Deus, impelidos pelo Espírito Santo. De todas as teorias, essa eu acho que é a mais fraca. Ela veio numa época pós-iluminismo, onde toda a Bíblia tinha que se encaixar na razão, e eles descartavam qualquer sobrenatural da Bíblia. Então eles acreditavam que os autores bíblicos só eram pessoas muito especiais. Além desse texto de Pedro, que para mim é bem claro que não é obra humana simplesmente, você vai ver vários autores bíblicos, como diria minha avó, chucros, pessoas que não eram letradas, mas que Deus decidiu usá-las. Pedro é um desses, que é pescador, que o grego dele nem é rebuscado,
mas ele está aqui com uma inspiração maravilhosa divina. Então, não necessariamente é talento pessoal, nem dos protagonistas bíblicos e também nem dos escritores. A penúltima teoria que eu queria falar com vocês é a mística ou da iluminação. O conceito é o seguinte: os autores humanos foram capacitados por Deus para redigirem a Escritura. O Espírito Santo intensificou as suas capacidades normais. Essa teoria coloca o Espírito Santo como uma turbina para os autores bíblicos, como se fosse um anabolizante espiritual. Aí eles foram capacitados na hora de escrever a se conectarem plenamente com o Espírito Santo e com Deus e entender tudo. E aí depois que eles escrevem, eles saem desse transe e aí tira essa inspiração aí, essa turbina e volta a ser normal. As objeções são as seguintes: o ensino bíblico indica que a revelação veio por meio de comunicações divinas especiais e não por meio de capacidades humanas intensificadas. Os autores humanos expressam as próprias palavras de Deus e não simplesmente as suas próprias palavras. Essa teoria é uma versão sofisticada da natural, porque esse anabolizante de capacidades naturais, ela é também muito estranho você achar que Deus simplesmente dá um empurrãozinho numa capacidade que você já tem e aperfeiçoa, e por isso os autores bíblicos conseguiram escrever. A Bíblia é meio clara que não é a capacidade dos autores e nem do homem que faz ele ser especial diante de Deus, e sim a obra de Deus na vida deles. Também tem a ver com algo com intensidade. Quanto mais turbinado, mais anabolizantes espirituais os autores teriam, menos eles falariam com o seu estilo literário, com o seu contexto, porque eles entrariam nesse espaço de Deus. E também a gente cairia no grau de inspiração, né? Quanto ele foi turbinado, quanto ele não foi. Essa também eu descartaria, mas é interessante você saber para quando alguém vier falar com você, você tentar identificar o que está na cabeça dele quando ele fala de inspiração divina. A última teoria é a mais aceita entre os reformados e a minha também, que é a verbal plenária. O conceito é o seguinte: que elementos tanto divinos quanto humanos estão presentes na produção da escritura. Todo o texto da escritura, inclusive as próprias palavras, é um produto da mente de Deus expresso em termos e condições humanas. As objeções são as seguintes: se toda a palavra da Escritura fosse uma palavra de Deus, então não existiria o elemento humano que se observa na Escritura. Essa última é a menos lógica, mas talvez é a mais bíblica, porque ela sabe que a palavra toda é inspirada por Deus, mas a palavra toda tem elementos humanos, tem elementos da cultura. Então ela defende os dois lados. Ela é plenamente inspirada por Deus, então ela é a palavra de Deus, mas ela é expressa nas condições, na cultura humana de cada autor. E por ela ser a menos lógica e talvez a mais bíblica, sempre vão ter objeções para essa teoria. Mais uma vez, eu quis passar essas 6 grandes teorias com alguns propósitos. Primeiro, para fazer você pensar. Talvez você nunca parou para pensar o que significa que o texto é inspirado por Deus. Mas muita gente já fez isso. Então, talvez seja um tempo de você confrontar e entender melhor. Talvez você acha que a Bíblia sempre foi ditada, talvez você acha que tem graus de inspiração, partes inspiradas, partes não inspiradas. E eu acho interessante você sondar o teu coração, porque se você quer realmente o conceito bíblico, eu recomendo fortemente você ficar na última teoria, que é a mais aceita entre os reformadores e até mesmo entre os pais da igreja, e são quem levou mais a sério a palavra de Deus ao longo da história. Mas por que tem tanta polêmica em volta da inspiração divina? Toda essa polêmica, para a gente entender como é que foi, porque a Bíblia, na verdade, não está muito preocupada para nos falar como ocorreram a inspiração dos autores bíblicos. Mas toda essa polêmica por trás tem outra preocupação: o quanto a Bíblia é confiável, o quanto a Bíblia tem erros ou não tem erros.
Ela cumpriu o seu propósito de revelar tudo que Deus quis revelar em cada autor? Então, por isso, nós vamos ver agora 4 teorias evangélicas de inerrância bíblica, ok? Vamos lá? A primeira é a inerrância plena, não contém nenhum tipo de erro. Ela é plenamente inspirada por Deus em todas as áreas. Ela é defendida por muitos teólogos que já foram traduzidos para o português, como Millard Erickson. A Bíblia é plenamente veraz em tudo o que ensina e afirma. Isso se estende tanto à área da história quanto da ciência. Não significa que a Bíblia tem o propósito primário de apresentar informações exatas acerca de história e ciência. Portanto, o uso de expressões populares, aproximações e linguagens fenomênica é reconhecido e entendido no sentido de cumprir com o requisito da veracidade. Assim sendo, as aparentes discrepâncias podem e devem ser harmonizadas. Amigos, a grande maioria dos teólogos e pastores brasileiros ficam com essa teoria. A Bíblia não contém nenhum tipo de erros, nenhum, nem histórico, nem geográfico, nem científico, nenhum tipo de erro. Então, quais são as objeções? Por que dar uma olhada nas outras? Porque a Bíblia não foi escrita, e isso a Bíblia fala várias vezes, com motivos científicos. Ela foi escrita para revelar Deus, principalmente o seu Filho Jesus Cristo. E quando você interpreta de forma literal e científica estilos de linguagem como poesia, você não está respeitando necessariamente a intenção do autor ou como o autor decidiu revelar o que estava no coração dele. Vou dar um exemplo aqui, até porque uma das minhas alunas pediu para sempre eu dar bastante exemplo, contar histórias, mas é mais ou menos assim: se eu vou escrever uma poesia para minha esposa Natália, e lá eu escrevo assim: o brilho dos seus olhos é mais poderoso do que o sol. Você é tão linda que veio da ponta de um arco-íris direto para minha casa. A poesia pode ser até ruim, mas você tem que entender o que eu estou colocando aqui. O que eu estou colocando é que ela é linda quando eu falo dos brilhos dos olhos dela, que ela tem uma origem maravilhosa, parece algo tão maravilhoso como o começo de um arco-íris que ninguém chega, né? Porque arco-íris depende sempre do ângulo que você está vendo ele, por isso que você nunca vai ver o começo de um arco-íris. E aí, alguém daqui a 2000 anos vai ler a minha poesia, o meu texto, e falar que ele é inspirado, ele não contém erros, e vai falar que a minha esposa era um ser especial, que tinha olhos de luz mais poderosos que o sol, com bilhões e bilhões de fótons de luz e uma força, e também que ela veio do começo de um arco-íris e tenta provar cientificamente isso. Esse leitor que está lendo a minha poesia não está sendo fiel à minha intenção. E não quer dizer que eu não tenha uma intenção. A minha intenção é falar da beleza da minha esposa, que ela é como um presente de Deus, mas eu nunca quis que fosse levada de forma científica ou literal a minha poesia. Também eu posso falar que ela é a pessoa mais linda do mundo. Não necessariamente é figurado. Se você for levar isso ao pé da letra, provavelmente a minha esposa não é a mais bonita do mundo, fica entre as 10, brincadeira. Mas no meu coração e nos meus olhos ela é a mais bonita. Então nem isso também não é figurado, isso é o outro lado da poesia. Eu posso estar usando um exagero, mas eu estou com essa intenção. Aí agora eu vou dar um exemplo polêmico, que eu não vou resolver ele agora, mas eu quero trazer ele para você. Gênesis 1 foi escrito com um estilo de linguagem poético por Moisés. E sim, ele tem uma intenção por colocar isso. O problema é que quando a gente vai com nossos olhos científicos para Gênesis 1, a gente discute coisas que Moisés não queria discutir ali. Um exemplo claro é a literalidade dos dias na criação. E aí você percebe que a própria Bíblia descreve que Deus criou o sol e a lua no quarto dia. Bom, como é que pode ter um dia de 24 horas sem sol? Aliás, a ciência vai dizer que isso não é possível. E aí você ou nega tudo
ou você começa a querer encaixar umas teorias malucas que a gente vê por aí dos fundamentalistas. Mas isso tudo ainda é só a primeira teoria da inerrância. Vamos lá para a segunda? Inerrância limitada, também defendida por autores consagrados como William Laser. A Bíblia é inerrante somente em seus ensinos doutrinários salvíficos. A Bíblia não foi concebida para ensinar ciência ou história. Nem Deus revelou questões da história ou ciência aos escritores. Nessas áreas, a Bíblia reflete a compreensão da sua cultura e, portanto, pode conter erros. É interessante que até os autores, os teólogos que vão interpretar a Bíblia não conseguem esconder a sua parcialidade na sua opinião quando vão descrever várias teorias. Aqui é claro, quando ele fala que essa teoria permite erros, já dá um calafrio, né? Como é que alguém pode permitir erro na Bíblia? Mas aqui ele está dizendo o seguinte, que Deus, ao inspirar os autores, ele não está capacitando de forma plena conceitos científicos que não são da época. Por exemplo, quando a gente for dar uma olhada na carta de Romanos, a gente vai ver que Paulo quer chegar na Espanha. E por que Paulo tem essa fissura de chegar na Espanha, sendo que Roma é o grande império? Ele deveria chegar lá em Roma, né, que é o grande lugar, mas ele quer passar Roma e quer ir até a Espanha. Porque para Paulo, o fim do mundo era a Espanha. Depois tinha mar, ele não conhecia as Américas. E por isso ele queria cumprir a grande comissão de pregar a palavra e a ressurreição até os confins da terra, indo até a Espanha, aonde ele achava que era o fim de tudo. Só depois de 1500 anos que foram descobrir que do lado de cá tem gente, tá? A gente tá aqui, tá bom? Ou tinha índios. E aí não era o confins da terra lá. Muito provavelmente todos os autores do Antigo Testamento acreditavam que a Terra era plana. E por não ter um bom senso de entender que a Bíblia não contém erros na revelação divina, respeitando a limitação física dos autores, que hoje em dia tem um montão de pastores, montão não, mas tem alguns pastores que quer defender que a Terra é plana numa forma doida e usa celular, né, que é movido por satélites e tudo mais. Vocês estão entendendo como o que você entende como inerrância vai diferenciar toda a sua interpretação? Vamos lá para a terceira? A terceira é inerrância de propósito, defendida por menos teólogos e com a cabeça um pouco mais aberta. O conceito é o seguinte: a Bíblia é isenta de erros no sentido de concretizar o seu propósito primário de levar as pessoas a uma comunhão pessoal com Cristo. Portanto, a Escritura é verdadeira, inerrante somente na medida em que realiza o seu propósito fundamental, e não por ser factual ou precisa naquilo que assevera. Mesmo eu não concordando tanto com essa teoria, que eu acho que a Bíblia em si, ela descreve que ela tem mais do que só inerrância no propósito, ela tem uma inerrância em toda a revelação de Deus. Mesmo eu não acreditando nessa teoria, porque quando você fala que ela tem inerrância no propósito, você começa a discutir qual é o propósito dela. E só nisso você já está interpretando para poder ter a teoria da inerrância. Sendo que a teoria da inerrância deveria vir antes da interpretação. Você entende? Aqui não dá para pôr a carroça na frente dos bois. Mas essa teoria vai trazer um alerta muito grande, que se a palavra de Deus não cumpre o seu propósito, de nada vale você bater no peito e falar, eu acredito que a Bíblia é inerrante. Mas ela fica causando brigas, intrigas, você fica discutindo detalhezinho que a Bíblia não estava nem aí. Então essa teoria pode nos ensinar muito, e principalmente essa última agora. Irrelevância da inerrância, por David Hubert. A inerrância bíblica é substancialmente irrelevante por vários motivos. E aí eu já queria parar aqui para falar que essa teoria é muito interessante. Ela é pouco aceita na academia, principalmente pelos pastores e teólogos conservadores, ao qual eu faço parte, mas ela vai trazer algumas coisas muito legais, porque ela vai falar, olha, o fato da gente acreditar que a Bíblia é inerrante atrapalha todo o processo de hermenêutica. Só por essa sacada já vale a pena a gente prestar atenção no que Hubert está falando. Ele vai nomear 6 motivos pelo qual a inerrância é irrelevante. O primeiro é, a inerrância é um conceito negativo. A nossa concepção da escritura deve ser positiva. Eu não gostei muito dessa, mas tudo bem. 2. A inerrância
não é um conceito bíblico. Também acho que isso aí não é muito forte, não. Mas o 3 é interessante. 3. Na escritura, erro é uma questão espiritual ou moral e não intelectual. Isso é verdade. Erro é uma questão espiritual e moral e nunca intelectual. Então, se alguém fala que quando Jesus entrou tinha um cego clamando e no outro evangelho tinha 2 cegos clamando, tanto faz se tinha um, se tinha 2, não era a lembrança do evangelista que conta e muito mais o que Jesus vai fazer com aqueles cegos. 4. A inerrância concentra a nossa atenção nos detalhes e não nas questões essenciais da escritura. Isso eu concordo com ele também. Esse negócio de inerrância faz a gente prestar atenção nos detalhes que às vezes o texto ou o autor não está preocupado em trazer para a gente. 5. A inerrância impede uma avaliação honesta da escritura. Isso eu vou falar daqui a pouco. 6. A inerrância produz desunião na igreja. Bom, quanto desunião na igreja, qualquer coisa pode gerar desunião na igreja quando os pastores, teólogos ou até mesmo os membros não estão com o Espírito Santo da paz, o Cristo da paz. Mas o 5 é interessante, ele fala que a inerrância impede a gente de fazer uma avaliação mais honesta da Escritura. E essa afirmação, eu acho que eu sei de onde veio. Por acreditar que a palavra toda é inspirada e não contém erros, os teólogos começaram a fazer firulas na interpretação, não respeitando a intenção do autor, para conseguir fazer uma teologia sistemática amarradinha, coisas que Deus nem revelou, porque tem uma ênfase aqui no autor do Antigo Testamento e outra do Novo. Você começa a desprezar a intenção do autor, o gênero, para tentar amarrar em uma teologia sistemática quadradinha. E por isso, por muito tempo, os teólogos que quiseram fazer isso não estavam respeitando a Bíblia em si e a intenção do autor. Por isso que existe até uma teoria sobre a irrelevância da inerrância. Bom, colocado tudo isso, eu quero falar para você que uma visão coerente é quando você entende que a Bíblia é 100% divina e 100% humana. É claro que a Bíblia nunca falou isso dela mesma. Isso é uma inferência que a gente dá na natureza da Bíblia, pegando da natureza de Jesus. Quando a igreja entendeu que ele era 100% humano e 100% divino, a gente, por não conseguir resolver esse problema de forma clara sobre inspiração e inerrância, nós entendemos que a Bíblia também ela tem essa natureza 100% divina e 100% humana. Ela é 100% divina. Por ser palavra de Deus, tem relevância eterna. Fala para toda a humanidade, em todas as eras, em todas as culturas. Não é preso por nada, por nenhum intérprete, por nenhuma cultura, por ninguém. É palavra de Deus para a humanidade, para salvar a criação. Por Deus ter escolhido falar através de homens, todo livro na Bíblia tem sua particularidade histórica, cultural, linguística. Deus escolhe se revelar na história através da história humana. O meu irmão diria o seguinte: o que não tem remédio, remediado está. A palavra de Deus, ela é divina, ela é para mim e para você, ela é revelação de Deus, do seu Filho Jesus Cristo, ela quer salvar você de você mesmo, do pecado, da natureza pecaminosa, ela quer revelar os atributos de Deus, ela quer revelar o reino de Deus que já chegou. Isso tudo ela não falha, você pode ler, você pode ter certeza que isso vai acontecer e através da iluminação do Espírito Santo, em cima da inspiração que ele teve dos autores, ele vai se conectar, mesmo passado tanto tempo, tantos abismos como cultura, língua, contexto histórico, ele ainda vai falar com você. Por outro lado, nós temos que respeitar os autores. Eles tinham limitações de tempo, de geografia, de filosofia, eles tinham várias limitações, mas isso não impediu de Deus revelar de forma plena tudo que Deus queria falar para a humanidade e para mim e para você. Entendendo que Deus inspirou a Bíblia toda, respeitando as histórias dos autores humanos, sabemos que a Bíblia não contém erros. Por outro lado, a Bíblia nunca foi um livro científico,
no ponto de vista histórico, geográfico, biológico ou o que for. Isso não quer dizer que ela esteja errado quando fala sobre isso, mas ela não tem essa intenção nenhuma e Deus preservou a limitação de cada autor na sua época. Mas tudo isso nos leva para o último slide, que essa tensão entre relevância divina eterna e peculiaridade histórica humana é que vai surgir a interpretação. E é aí que entra o nosso curso. Por isso que nós precisamos entender os princípios, as regras de interpretação da história, o que a própria Bíblia fala sobre interpretar a Bíblia e o que a igreja pensou e refletiu sobre interpretar a Bíblia. E é isso que a gente vai ver cada vez mais nos nossos encontros. Nos vemos no próximo encontro.